Sejam bem-vindos ao meu canal Madrid Angola. Se não é inscrito, já se inscreve. Mas vamos falar do Real Madrid, que jogou contra o Valência e ainda se venceu, mas não foi justificativo, não foi algo bonito de se ver. Mas o importante é que o Arbeloa fez com que o Real Madrid vencesse, apesar de que o Real Madrid sofreu, na minha opinião, porque na primeira parte não fez tanto do que na segunda parte. Então, se quiserem entender esse vídeo, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí, pessoal, falando do Real Madrid, falando de Arbeloa e falando da vitória do Real Madrid, é muito importante saber de que o Real Madrid não entrou a tremer, o Real Madrid não entrou desesperado pela primeira vez desde que o Carlo Ancelotti saiu do Real Madrid. Vejamos que quando Xabi Alonso treinava o Real Madrid e depois Arbeloa, o Real Madrid entrava de uma forma desorganizada, de modo que se o adversário tivesse a bola, o Real Madrid entrava em pânico e de modo que os defesas não estariam bem defensivamente e acabariam por sofrer o golo. Mas o jogo de ontem tudo esteve bem, estava organizado, apesar de que a ausência de Vinícius Júnior fez muito mal ao Real Madrid, porque se viu um Mbappé que não jogava entre as linhas e fez com que o Real Madrid recuasse muito. A falta de Vinícius Júnior fez com que o Real Madrid tivesse pouca velocidade no jogo e fez com que Mbappé tivesse que recuar muito para que assim Gonçalo Garcia jogasse na posição ideal, que é o centroavante. Por esse motivo aqui, o Real Madrid na primeira parte não fez o suficiente para vencer, mas ainda assim poderia fazer alguma coisa, mas não fez porque a falta de Vinícius Júnior em campo fez com que na primeira parte o Real Madrid não tivesse tanta oportunidade para que assim o Real Madrid vencesse. O Valência fez um bom jogo, o Valência fez algo que poderia dar a vitória ao Valência, porque na primeira parte carregou muito e o importante é que nesta partida e na primeira parte o Real Madrid não sofreu nenhum golo e também na segunda parte. Outra parte boa no jogo entre Real Madrid e Valência é que o Valência teve pouco chute para que assim Courtois defendesse. Porque as defesas estiveram lá, porque as defesas estiveram muito bom, na minha opinião, defenderam claramente, apesar de que existiu algumas falhas de Alsen, apesar de que existiu algumas falhas do lateral que o Arbeloa havia colocado, e por esta razão, ainda assim, é de parabéns com que o Real Madrid venceu, e é de parabéns que os centrais e os laterais estiveram bem, o Arbeloa soube organizar a equipa e ainda assim fazendo com que mais uma vez o Real Madrid, ou pela primeira vez desde que o Arbeloa assumiu o comando técnico do Real Madrid, não sofrendo golo. Está de parabéns, esperamos que os próximos jogos o Arbeloa vença sem sofrer golo mais uma vez. É do conhecimento de todos de que jogar no campo do Valência, um jogo entre Real Madrid não tem sido muito bom para o Real Madrid. É um jogo difícil, é um jogo que encara muito vermelho, muito amarelo, um jogo que acaba sendo muito tenso para os torcedores do Real Madrid e também os torcedores do Valência, porque provavelmente existe uma grande briga entre Real Madrid e Valência e quando isto acontece, aí entra um clima muito intenso, do modo que provavelmente ou o Real Madrid perde ou o Valência perde, mas apesar de que o Valência tem perdido mais do que ganhado o jogo contra o Real Madrid, mas o importante é que neste jogo difícil que o Real Madrid fez, o ponto positivo que o Real Madrid teve neste jogo é não sofrer golo, porque a defesa e a organização do clube em que o Arbeloa teve para colocar contra o Valência fez com que o Real Madrid tivesse um bom jogo, uma boa defesa e uma boa organização durante esta partida. Aqui lembrar de que o Real Madrid venceu claramente, mas existe duas partes que uma parte é negativa
negativa e uma parte positiva. A parte positiva é que o Real Madrid conseguiu vencer o jogo, conseguiu se defender de uma forma organizada, não sofrendo golo e ainda assim vencendo o jogo sem perda ou sem sofrer golo. E isto é muito importante para o Real Madrid, porque se o Real Madrid empatasse ou perdesse, então estaria um pouquinho mais distante do Barcelona, apesar que depois do Real Madrid ter vencido, o Real Madrid está de um ponto contra o Barcelona e isto vai fazer com que a pressão entre Real Madrid e Barcelona continue, de modo que o título não fique muito atrás, porque o Atlético perdeu contra o Real Betis por 1-0 e por esta razão o Real Madrid teria a obrigação de vencer e fez com que vencesse a partida, dando assim a mínima vantagem de 1 ponto. E que a próxima partida o Barcelona claramente vai jogar com o Atlético de Madrid e por esta razão o Real Madrid fez bem de aproveitar esta partida ou vencendo este jogo contra o Valência. A parte negativa é que o Real Madrid demorou muito para fazer passes matador, para fazer passe com que entrasse dentro da área, graças ao golo do Carreira, entre um defesa e um lateral, fez com que houvesse golo. O Hausen fez o passe e Carreira, com a sua habilidade, fez com que entrasse a área e marcasse, e daí o Real Madrid entrou em vantagem. O meio campo, apesar de que não sofreu tanto, apesar de que entrou Camavinga, Valverde e, sem esquecer, o Tchouaméni, o Tchouaméni jogou bem, Camavinga, sem sombra de dúvida, também jogou bem. Apesar desse ponto ser positivo por meio campo jogar bem, mas a parte negativa é de que se esperava muito de Valverde, uma vez que Valverde saiu da posição em que jogava, que era lateral, para jogar na posição que é de Bellingham. Jogou bem, claramente que jogou bem, mas é muito negativo porque o meio campo não estava tão unido para que assim fizesse passe que entrasse dentro da área e que talvez Kylian Mbappé marcasse. Porque os meios campos demoraram bastante para que assim fizesse as transições e o Real Madrid marcasse o primeiro golo na primeira parte ou desse uma grande vantagem na segunda parte, porque o Real Madrid marcou aos 70 minutos e só veio marcar aos 90 mais um, onde mais uma vez Kylian Mbappé marca, porque tem sido o herói do Real Madrid. O ponto negativo é que o Real Madrid demorou muito para marcar. Ponto negativo é que o Real Madrid quase iria perder, mas o importante é que o Real Madrid venceu. Não se espera muito com que o Real Madrid perca nesta fase em que o Barcelona tem sido eficaz e o Real Madrid não. E por esta razão é necessário, pessoal, que o Real Madrid possa vencer todos os jogos e que o meio campo possa trabalhar e possa se vencer. Outro ponto negativo e positivo é de que, o ponto positivo é de que quando Alexander-Arnold entrou, o jogo do Real Madrid mudou de uma forma drástica, de uma forma muito melhor, na minha opinião, porque o Alexander-Arnold trouxe uma outra energia, trouxe uma outra velocidade, fazendo com que a posição em que o lateral que estava a jogar na posição de Valverde fizesse menos e que com a entrada de Alexander-Arnold o Valência jogou menos, o Valência teve menos bola, porque já sabemos que além de que Alexander-Arnold possa jogar lateral, mas também pode jogar como meio campo. Com a entrada de Alexander-Arnold, o meio campo do Real Madrid ficou muito mais povoado, porque Valverde teve a liberdade de subir mais e por esta razão o Real Madrid pressionou tanto e dessa pressão fez com que o Valência sofresse o segundo golo. Já sabemos que o matador aqui foi Kylian Mbappé, dando felicidade ao Real Madrid e já se esperava isto e é muito bom e é um dos pontos positivos. O ponto negativo é de que Arbeloa colocou dois laterais experientes para colocar um lateral inexperiente, deixando no banco Carvajal e Alexander-Arnold mais uma vez. É de saber de que Carvajal já está recuperado mais do que um mês. No jogo em que o Real Madrid perdeu contra o Albacete na Taça de Rei, o Carvajal já estava pronto. Antes do Real Madrid ser humilhado pelo Benfica, o Carvajal já estava muito bom. O Alexander-Arnold já estava se recuperando, mas o Carvajal já estava em forma, o Carvajal já estava bom. E nesse jogo tão difícil com o Valência, o Real Madrid poderia entrar matador, mas ainda assim deixou dois laterais
muito mais letal, muito mais defensivo do que colocando um menino que poderia muito bem ter jogado bem ou talvez poderia ser um desastre. Mas o importante é que o jogador que o Arbeloa colocou jogou bem e ter substituído Alexander-Arnold. Porque se o Arbeloa, vejamos se ele colocar os dois laterais no banco, com jogos grandes como talvez seja o Benfica ou o Barcelona ou o Atlético de Madrid, provavelmente o Real Madrid iria sofrer muito naquela posição porque é um lateral sem experiência. Mas o mérito é que o Real Madrid acabou por vencer, o mérito é que o Real Madrid não sofreu golo, o mérito é que o Real Madrid, apesar de não estar 100% organizado, mas o importante é que venceu e não dando tanta vantagem ao Barcelona. E por esta razão é que o importante é a eficácia. Tudo isto se dá ao prazer ou se dá ao parabéns de que Arbeloa foi eficaz nesta partida e tanto Carreira e Mbappé está de parabéns porque Carreira é um grande jogador e Mbappé já se esperava com que fizesse este gol. Então, pessoal, já comenta sobre a situação dessa partida e se gostou do vídeo, comenta, partilha e subscreve. Tamo junto até o próximo vídeo. Alá!